Are you ready? Everybody in the club. Bring that beat back. High volume. Everybody in the club. Olá a todos, muito bem-vindos, Sr. Professor Onésimo. Confesso que estou um bocadinho nervosa, eu estou sempre em expansões de modo particular. Não vale a pena. Eu disse boa tarde, mas julgo que para o Sr. Professor terá que ser bom dia, por estar nos Estados Unidos. Sim. É assim? Pronto. Sim, boa tarde para aí. Muito bem-vindo. Eu então vou explicar-lhe um bocadinho. Portanto, este programa, esta conversa vai ser integrada num site da Escola Básica e Secundária de Via Todos, Barcelos. Eu sou a Margarida Figueiredo e sou professora de português nesta escola. E então temos um site que teve início com uma turma de 10º ano, o ano passado, e estes alunos fazem parte dessa turma, estão agora no 11º. Chama-se Nós Temos Voz, e é isso mesmo que se pretende, dar voz aos alunos. Tem várias rubricas, e uma delas é o que farei com este curso. E então, aí pretendemos fazer estas conversas com pessoas de áreas diferentes. Já tivemos História, uma pessoa da área da História, de Bioquímica, Biologia, Medicina, Literatura e Cinema, e nós vamos incluir o seu professor, portanto, nesta rubrica, o que farei com este curso, na área da Filosofia, uma vez que é doutorado em Filosofia, certo? Mas depois o seu professor vai apresentar-se, se não se importa. Portanto, então nós pretendemos que os alunos fiquem mais esclarecidos para aproxima-se a altura de tomarem decisões em termos profissionais. E também queremos aproveitar alguns conselhos, e a sua experiência, essa partilha que muito nos honra. E então, o que é que eu queria dizer-lhe mais? Eu queria dizer-lhe, era isso mesmo, ia pedir-lhe para se apresentar, como eu disse, doutorado em Filosofia, que farei com este curso. O senhor professor julgo que faz muitas outras, que trabalha noutras áreas, e era isso que eu ia pedir-lhe, para não demorarmos muito mais, que se apresentasse, se não se importa. E depois os alunos apresentam-se também e fazem logo algumas questões, pode ser? Eu acho que era melhor serem os alunos primeiro a apresentarem-se para eu os conhecer e depois saber daquilo que eu faço e o que é que lhes pode interessar, porque é que eu não ouço primeiro sobre eles. Muito bem. Então, faça o favor. Olá, meu nome é bom dia, Sr. Professor. Meu nome é José Pedro, eu sou do 11º ano e no curso de Ciências e Tecnologia. Olá, eu sou Guilherme, sou também do curso de Ciências e Tecnologias e estou no 11º ano, sou da turma do José e da Mariana. Olá, eu sou a Mariana, sou também do curso deles e da turma. Tenho 16 anos e relativamente ao que eu gosto de fazer, eu gosto de coisas relacionadas com a ciência, mas também gosto da parte da, vamos dizer, advocacia, prontos, e acho que é isso que eu tenho assim a dizer sobre mim. Bom, eu sou natural dos Açores, eu vim para os Estados Unidos, estive nos Açores muitos anos, depois estive em Lisboa, vim para os Estados Unidos em 1972, portanto já vai fazer 50 anos daqui a pouco, e aqui formei-me em Filosofia, sou professor no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Universidade de Brown, mas também dou 2 cursos que são interdisciplinares e com uma marca forte da filosofia, mas tenho feito muitas outras coisas por aqui, tenho andado envolvido na educação, escrevo, publico, contato muito com o público, contato muito com os jovens aqui na universidade. Eu não sei exatamente o que é que em que é que posso ajudar vocês desculpa, eu vou procurar responder às vossas perguntas, mas na área da filosofia, quando eu tenho falado com jovens, ainda não foi há muito tempo que eu participei 2 vezes num festival de filosofia em Abrantes, e é sobretudo para professores do secundário. Eu tenho procurado explicar em que medida é que a filosofia pode ajudar os jovens a prepararem-se para qualquer tipo de emprego, que não necessariamente na área da filosofia. Mas eu gostava de saber de vocês que perguntas é que têm feito aos outros e que perguntas têm para mim para conversarmos. Sendo assim, antes de mais, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez
E começo com a primeira questão, que é a seguinte. Sabemos que o professor emigrou para os Estados Unidos. Quais foram as razões de tal decisão? Sabemos que foi por volta do ano de 1972, se não estou em erro. Foi motivada porventura pelo regime vivido em Portugal na época? Não, de maneira nenhuma. Não fui um perseguido político nem pensar nisso, embora eu estivesse envolvido Mas quando eu nunca estive envolvido de modo assim pesado na política, embora os jovens todos da minha idade e o meu grupo era muito aberto e fosse crítico, mas nós tínhamos não tínhamos feito nada que fosse causa para ser preso político. Não. Tenho respeito pelos que fizeram e tiveram essa coragem, mas não cheguei a esse ponto. Eu sou dos Açores e há uma grande tradição de imigração dos Açores para os Estados Unidos. Eu tenho a minha avó paterna nasceu já aqui em Providence, poucos quarteirões abaixo do sítio onde eu hoje tenho o meu gabinete, e a minha família andou sempre cá e lá, e os meus pais estavam aqui. Eu era o único que estava em Portugal, e aí entra a situação política, que era, se eu ficasse em Portugal, eu ia para a tropa e ia para a guerra do ultramar. Aproveitei o adiamento militar que era dado aos estudantes, vim aos Estados Unidos algumas vezes e achei que deveria continuar a estudar aqui e seria muito melhor para mim continuar a estudar aqui. Foi a razão principal, e acabei ficando aqui para estudar filosofia, e depois acabei ficando. No início era para voltar para Portugal e lecionar em Portugal, mas depois casei e acabei ficando por aqui, porque entretanto constituí família e não fazia sentido, eu tinha toda a minha família aqui, e não foi assim uma decisão nem... O único elemento político é esse de, naquela altura, sempre que alguém da minha idade conseguia safar-se à tropa, mas também era preciso ter cuidado, porque se viesse um pouquinho mais cedo, eu acabava como o meu irmão no Vietnã, porque também aqui havia o mesmo problema. Vem à próxima, quem é que faz? Então, a próxima sou eu. Bem. Então, quais são as diferenças mais, vamos dizer, relevantes entre o ensino nos Estados Unidos e em Portugal? Bom, eu devo dizer que eu hoje, quando vou a Portugal, normalmente não estou em salas de aulas, e quando vou a salas de aulas estou em situações como esta aqui. Estou a falar com jovens, não estou a ver como é que são as aulas. E uma vez ou outra estive em situações em que tive que mandar calar e impor-me autoritariamente para a rapaziada se calar. Que é uma coisa que aqui nunca acontece. Eu nunca na minha vida, em quase 50 anos de ensino aqui nos Estados Unidos, nunca tive de mandar calar os alunos, absolutamente não. Nunca tive de lhes dizer para chegarem a horas, porque eles chegam sempre a horas, e quando está na hora da aula começar, estão todos os alunos na aula. E os alunos só saem, e mais, os alunos aqui não faltam às aulas, nem é preciso dizer-lhes que não devem faltar às aulas. Eles simplesmente não faltam às aulas. E se eles faltam, avisam com antecedência, informam o professor e perguntam o que é que deve fazer para compensar. Eu estou a apontar estas coisas porque são diferenças das conversas que eu tenho com colegas, amigos em Portugal. Vejo que essas são diferenças, já no meu tempo, essas diferenças existiam desde muito cedo, mas hoje elas continuam a existir. De modo que também devo dizer uma coisa, eu não estou a lecionar no ensino secundário, eu estou numa universidade que é uma universidade muitíssimo boa e que tem belíssimos alunos, a seleção é muito rigorosa, muito elevada, os alunos são todos muitíssimo inteligentes e muitíssimo comprometidos, e é fácil trabalhar com gente assim, de modo que eu estou a comparar uma realidade completamente diferente mas estou a falar de uma realidade que eu experimento, que eu conheço, com quem eu contato todos os dias, e que percebo que funciona, e percebo que funciona por causa desses valores. As aulas funcionam porque estão os alunos todos envolvidos, os alunos fazem o seu trabalho, os alunos têm de ler os livros antes de virem para as aulas. Os alunos, quando se manda ler, e eles sabem, sempre, deixa-me voltar um pouquinho atrás, desde o início do semestre, os alunos têm o programa completo, aliás, muito antes deles
No meio do semestre anterior, os alunos já têm o programa do curso que vão fazer, a distribuição de todas as tarefas, dos livros que vão ler, dos trabalhos que têm que apresentar, porque assim eles podem comparar, eles vão escolher em que cadeiras se vão inscrever e eles podem comparar e podem ver se eu vou fazer esta, há conflito aqui do horário, depois há muito trabalho aqui neste período, etc. Os alunos têm toda essa informação. E depois, quando começa o semestre começa logo no primeiro dia. Os alunos sabem o que é que têm que ler antes do início das aulas e vêm para as aulas com a matéria lida. Isso significa que não é necessário estar o professor a prelecionar, a falar-lhes. As aulas são sempre de debate, de conversa com os alunos sobre a matéria lida. Isso dá um grande avanço, porque os alunos, se já leram, vêm com dúvidas na cabeça, mas já não têm que estar parados, passivos, ou ouvir o professor narrar-lhes, explicar-lhes coisas. Eles já entendem, eles vão para as aulas tentar perceber aquilo que não entenderam. Então as aulas são um aprofundamento e um avanço. Portanto, avança-se muito mais. Mas para isso acontecer é preciso que todos tenham lido, porque basta só uns quantos na aula não lerem, não vai funcionar, porque vão ficar um peso morto. É importante que toda a gente leia e que toda a gente cumpra. Portanto, as aulas funcionam porque toda a gente faz o seu trabalho. Os alunos, por exemplo, numa dos cursos ou das cadeiras que estou a lecionar este semestre, os alunos têm que fazer 2 apresentações orais. Eu dou-lhes uma lista de tópicos ou temas, e eles escolhem, são relacionados com o que estamos a fazer, uma espécie de continuação, de aprofundamento em áreas específicas do material, da temática que estamos a estudar. E eles, com antecedência, sabem, nós temos a lista, quando é que eles vão apresentar, com bastante antecedência, isso é feito logo no início do semestre, para que eles tenham, eu dou-lhes algumas indicações bibliográficas, eles fazem a investigação, depois vão para as aulas, quando no seu dia fazem uma apresentação de 12 minutos. Usam PowerPoint, usam todo computadores, projeção, etc., como querem, ilustram a sua apresentação com imagens, normalmente falam sem sequer ter um papel. Vai tudo organizado na cabeça deles, com os esquemas que são projetados, etc., e falam como se fossem gente grande. Depois, eles, na semana seguinte, têm que apresentar uma versão escrita de apenas um aspecto daquele trabalho, que é para demonstrarem que também são capazes de escrever. A ideia do curso estes alunos têm que se habituar a falar, a investigar, a sintetizar, a organizar as suas ideias, a expressar, a transmitir os seus conhecimentos de uma maneira clara, lógica, organizada, e depois têm que demonstrar que são capazes de passar o papel de escrever analiticamente, portanto não é uma coisa genérica, é um aspecto mais específico de apresentar um trabalho escrito. Porquê? Porque uma das preocupações que nós temos aqui numa universidade como esta é um dos treinos básicos, uma das funções básicas da universidade é ensinar os alunos a pensar criticamente, a saber investigar, saber ir buscar a informação que é importante, saber organizar essa informação, saber construir um argumento e depois saber apresentá-lo em público, oralmente, mas também pela escrita. Isso ajuda a desenvolver 2 importantíssimas facetas da pessoa, que é o pensar e exprimir-se. Mas a expressão tem 2 vertentes, que é a expressão oral e a expressão escrita. Isso faz-se em qualquer área, faz-se na área da literatura, faz-se na área da filosofia, mas na área da filosofia muito especialmente, porque é aí que os alunos vão pensar, vão se habituar a escrutinar as questões, a analisar em pormenor, e essas capacidades depois são aplicáveis em qualquer área em qualquer emprego para que forem. Uma empresa emprega depois vocês e diz, você tem essa tarefa, e você vai dizer, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Não, é isso que tem que fazer, e você já está habituado a confrontar-se com problemas e é capaz de ir investigar, ir recolher informação, juntar, sintetizar a informação e depois escrever um relatório ou escrever um texto que vai ou apresentar em público ou apresentar por escrito, etc, etc. Isso são, portanto, capacidades que são desenvolvidas em áreas como a filosofia, mas também nas áreas de literatura, também nas áreas das ciências sociais, etc. E nas áreas de português.
porque é assim que as aulas de português devem ser, são para nos ensinar a dominar a língua de tal maneira que nós possamos expressar-nos oralmente e também por escrito, mas expressar-nos de modo rigoroso, de modo analítico, de modo crítico. Enfim, já estou a falar demasiado, mas espero ter respondido à sua pergunta. Sim, respondeu. Mais outra coisa, você acredita que talvez dessa maneira que esse modo de ensino nos Estados Unidos, pelo menos na universidade, que é mais vantajoso para os alunos, porque aqui em Portugal é só aquele modelo clássico de chega-se à aula, o professor fala, em casa talvez faz uns exercícios e pronto, na próxima aula tira ali as dúvidas. Você acredita que talvez esse modo seja mais vantajoso? Bom, eu acho que é. Agora, eu percebo é que entre Portugal, porque as pessoas não estão habituadas a isso, os alunos não estão habituados a isso, os professores não conseguem, quando por exemplo, eu vou falar a universidades em Portugal, estou mais habituado a falar a universidades do que nas escolas. Quando eu peço aos professores, olha, digam aos alunos que leiam estes textos e mandem-vos os textos. E os professores dizem, pedem aos alunos, leiam um texto assim, sim, porque o professor diz que vai vir e vai a conversar sobre os textos. Quando eu chego à sala, normalmente são grupos demasiado grandes. É uma coisa que acontece em Portugal, que aqui, não, na minha universidade, a maior parte dos cursos são, as classes são pequenas, 20, 30, muitas vezes 10, para os cursos mais avançados. Então o que é que acontece? Eu chego à aula e pergunto, muito abertamente, e preciso que vocês sejam francos e me digam quantos leram os textos que eu mandei. E é um grupo muitíssimo pequeno, muito pequeno o grupo, e os que dizem que leram, não sei se leram. Depois, eu tenho tido experiências dessas várias vezes. O que é que acontece? Eu acabo não podendo dialogar como eu queria fazer, ou como estou habituado a fazer aqui, e como que é que faço? Acabo prelecionando, e lá estão uns quantos meio a dormir, uns a tomar notas, outros a ver o iPhone. Nunca nas minhas aulas, algum aluno alguma vez se atreve a ter o iPhone nas mãos, nem pensar nisso. Não fazem isso, não passa pela cabeça a ninguém, é uma falta de respeito absoluta. Quer dizer, eu não tenho que dizer, olha, arruma lá o iPhone. Portanto, existe uma cultura portuguesa, e quando digo cultura portuguesa, que é um hábito cultural, um hábito comportamental espalhado, que os alunos acham perfeitamente normal ter o iPhone nas mãos. E depois estão a falar, o professor estão ali a aturar o professor. E portanto, a escola não é levada a sério, porque e então torna-se muitíssimo difícil implementar ou iniciar uma técnica nova, um modelo novo de ensino em que há essa participação dos alunos, porque os alunos depois chegam a casa, fazem o mínimo, não se preocupar, porque eu vou para a escola para aprender. Não, os alunos depois têm trabalho de casa, fazem trabalho de casa e cumprem, porque senão, quando chegarem às aulas, não vão poder funcionar, porque não vão poder participar, e o professor vai tomar nota e vai saber, e no fundo, e no final, o indivíduo acaba não tendo as boas classificações que espera para avançar. De modo que há uma atitude aqui nas escolas nas melhores escolas, que é, os alunos têm a noção bem clara que precisam trabalhar a sério e não vão para a escola sentar-se passivamente a receber aquilo que o professor vai dar, mas eles vão ser elementos ativos na sua aprendizagem, porque são eles quem vai beneficiar mais, e mais, 80%, nós só retemos 20% do que ouvimos se estamos atentos. Nós retemos um pouco mais do que lemos, e retemos bastante mais daquilo que escrevemos. Quando vocês têm que fazer um trabalho escrito, aquele trabalho acaba por ficar na vossa memória muitíssimo mais seguramente e por muito mais tempo do que uma coisa que vocês ouviram. Eu tenho essa experiência, já falei tanta vez, quando encontro pessoas ao fim de 20 anos, ouvi-o falar, e disse, o que é que eu disse? Só me lembro de uma história que contou. Mas nós lembramos mais de um livro que lemos, e lembramos muito mais se temos que escrever um trabalho. Porquê? Porque exige muito mais concentração, muito mais esforço, e esse esforço, essa concentração, ajuda a fixar na memória essa experiência. Portanto, a aprendizagem que fica é aquela que envolve
no processo de aprendizagem a própria pessoa. Quando o aluno é passivo, aquilo vem, é como as moscas, toca na cabeça e vai, toca e vai. Portanto, a dificuldade de implementar ou de iniciar ou de transpor para Portugal esse tipo de abordagem tem essa dificuldade, sobretudo a nível de secundário, porque os alunos, depois nas universidades, há universidades em que se consegue um pouco isso, sobretudo nos cursos mais avançados. Mas, portanto, é uma cultura muito espalhada, porque essa ideia de que se vai para a escola, a gente vai para a escola, vai para lá, e isso, o professor é que... O culpado é sempre o professor é que tem, isso é a responsabilidade, ele está pago é por isso. Mas... Sim, não, por acaso, o que o professor agora falou agora, eu vim do Brasil, e sinto que também há muita diferença entre o estudo português e o estudo brasileiro, porque eu até vim meio que mal acostumado para Portugal. Quando vim para Portugal mais ou menos já faz uns 3 anos. Eu vim mal acostumado, porque no Brasil nós temos o costume de levantarmos no meio da aula e, por exemplo, ir até o lixo, ou até a casa de banho, ou fazer uma coisa no meio da aula, enquanto o professor falava. Aí então eu cheguei aqui na escola de Portugal, levantei no meio da aula, fui fazer alguma coisa, e o professor olhou para mim com uma cara de espanto, eu olhei para ela com uma cara de espanto e foi. E realmente é uma coisa que é, sabe, a gente aprende o que a gente convive. Mas isso é bom, é melhor do que o aluno levantar-se e ir para onde quiser, e aí pelo menos isso é bom sinal. É sinal de que há uma disciplina na sala de aula, porque senão há, como é que o professor pode ensinar alguma coisa se que os alunos se levantam quando lhes apetece, saem quando lhes apetece, como é isso? Sim. E já uma pergunta aqui, o professor fundou o Centro de Estudos de Portugueses e Brasileiros. Eu não fundei, era muito jovem na altura, eu colaborei com o grupo inicial que fundou. Sim, desculpa, sim. O professor pode explicar mais ou menos o que é esse Centro de Estudo de Portugueses e Brasileiros? Eu acho que era melhor nós falarmos de coisas que interessam mais a vocês. Eu posso, rapidamente eu direi, não há nos Estados Unidos muitas universidades onde se ensina português. E aqui na minha universidade ensinava-se só a língua portuguesa no departamento de espanhol, e um professor aqui luso-americano, que era professor de literatura americana, resolveu juntar um grupo de professores e disse: nós temos que criar aqui um centro de estudos portugueses. E aí foi buscar a filosofia e foi buscar outros colegas e impôs à universidade esse projeto de iniciar um centro de estudos que acabou sendo mais tarde um departamento, e hoje é um departamento que forma licenciados, mestrados e doutorados que depois vão lecionar. Os doutorados estão espalhados pela América inteira. Nós já temos uns 40 doutorados a lecionar em universidades americanas que foram formados aqui. Portanto, hoje há uma grande quantidade de gente que estuda português nos Estados Unidos que é aluna destes 40 doutorados que nós já formamos, e temos sempre um grupo de uma média de 12 alunos no programa de doutoramento. Mas isso eu gostava mais, acho que é mais importante falar em coisas que dizem mais respeito aí ao vosso trabalho, às vossas aulas, ao vosso futuro, etc. Sim. Mas vem então uma pergunta daí, de Zé Pedro, venha mais uma pergunta sobre a sua experiência aí, o que é que você quer fazer, o que é que... Eu não vou pôr perguntas na boca, você não. Pergunta o que Sim, não, realmente, porque pronto, eu vim aqui para Portugal, e eu achei o estudo até, o próprio estudo em si diferente, sabe? O próprio estudo em si, a maneira que todo mundo se relacionava era diferente do Brasil, entendeu? Uma coisa engraçada. E você adaptou-se bem? Sim, é porque quando eu era pequeno, eu já tinha vindo para Portugal, que minha família é metade brasileira, metade portuguesa. Então eu já tinha vindo aqui para Portugal quando eu era pequeno, só que eu acabei nunca estudando aqui. Então meio que já tinha uma certa família aqui, então eles me ajudaram a me adaptar e correu certo até. Só que muitos amigos meus que também são brasileiros, que eu conheci aqui em Portugal, que vieram para cá, tiveram dificuldade de se adaptar. E acho que em outro país, né, é normal você
quando vai até outro lugar difícil. Absolutamente, isso é normal, acontece com toda a gente. Normalmente são necessários. Você está há 3 anos aí, é? Há quanto tempo você está? Sim, 3 anos. Vai fazer 3 anos. Normalmente demora 3 anos a uma pessoa se adaptar quando vai para um país diferente. Quanto mais tarde se vai para um país, nunca se adapta completamente. Aí varia, as pessoas são diferentes, mas é uma tradição muito antiga na diplomacia, que é os governos mandam os diplomatas para um país e eles não ficam mais do que 3 anos, porque quando eles ficam mais do que 3 anos começam já a pensar como os locais, e isso não interessa ao governo, porque eles depois começam a instalar-se, começam a sentir-se do local e o governo quer tê-los sob o seu controle. Então diz, não, você vai agora para o outro lado, e eles vão para o outro lado para não ficarem demasiado adaptados ao local e começarem a ver as coisas do ponto de vista dos locais e não do ponto de vista do seu governo. Portanto, você está agora na fase de transição, você depois nunca mais, se você for ao Brasil, você nunca mais vai ver o Brasil da mesma maneira, porque já está adaptado bastante a Portugal e vai chegar ao Brasil e vai dizer assim, afinal isto não é bem o que eu pensava. E depois há coisas que você vai gostar mais no Brasil, que vai gostar mais em Portugal, mas quando você se adapta, quanto mais tempo você passa em Portugal e quanto mais novo se vai para um país, mais fácil é essa adaptação, você vai ficar mais português do que brasileiro, vai sentir-se mais e mais em casa. Isso é um processo natural, acontece a toda a gente em todos os países. Esta pergunta é só uma pergunta por curiosidade. Em que consiste a cadeira Valores e Mundividências? Vocês estão informados. É assim, a universidade tem cursos para os alunos do último ano de licenciatura. E são alunos de matemática, de física, de informática, de ciências políticas, de clássicas, de tudo, todas as áreas. Mas há algumas questões que eles nunca estudaram porque não cabia bem em nenhuma dessas disciplinas. Há questões de fundo que era preciso aqui andar a explicar como é que é o curso, como é que aqui na minha universidade as aulas, os cursos estão organizados. É um sistema muito, muito livre. Eu não tenho tempo aqui para explicar a vocês, é demasiado complexo, mas há uma grande liberdade, os alunos têm uma grande liberdade na escolha de cursos. E também há um outro aspecto importante, que é a universidade acha que quando se vai fazer um curso, por exemplo, de quem vai estudar biologia, não deve estudar só biologia, vai formar, licenciar-se em biologia, 1/3 dos cursos ou das cadeiras são na área de biologia, mas os outros 2/3 são naquilo que eles quiserem. Então, os alunos a ideia é, um aluno que vem para a universidade é muito jovem para decidir a sua vida. Vai ganhar uma especialização, mas vai abrir também os horizontes, porque sabe-se lá depois como é que é. Ele depois, aos 22, 3 ou 4 anos, pode querer mudar de vida e querer fazer outra coisa e tem que ter uma visão alargada para saber quais são as suas possibilidades de rumar ou de caminhar noutra direção. Então, mas essa disciplina que eu ensino tem a ver com a área dos valores, que é, no fundo, é um curso sobre ética, que é assim. Hoje nós vivemos numa sociedade em que há católicos, judeus, protestantes, muçulmanos, ateus, agnósticos, hindus, tudo. E a pergunta é possível encontrar algumas regras de convivência comum, alguns valores comuns que nós possamos partilhar e organizar uma sociedade à volta deles, de tal maneira que nós possamos criar uma espécie de comunidade e poder e estruturar a vida dessa comunidade à volta desses valores? E esse curso é sobre isso, portanto, é um curso que interessa a gente que tanto pode vir da matemática, ou da física, ou da informática, ou da engenharia, como de clássicas ou de literatura. E, portanto, o curso é um bocado complicado para andar a explicar aqui, mas é precisamente sobre isso, porque a sociedade moderna, às vezes as pessoas pensam que
isso os valores é com cada um é que faz o que quer e o que lhe apetece, porque isto hoje já não existe o regime único da Igreja, do Estado Católico, e portanto a ética, isso é com cada um. E não é bem assim. Existe uma ética, um conjunto de valores modernos que as sociedades modernas têm, que qualquer sociedade moderna tem. Esses valores, que são os valores modernos, são valores que inspiram e que alimentam e que estão na base da sociedade moderna. E então, nesse curso que eu faço com os alunos, nós procuramos entender quais são esses valores e em que medida é que eles, como é que eles estão articulados, e em que medida em que qualquer cidadão moderno, independentemente das suas crenças religiosas, ou mesmo independentemente de não terem crenças religiosas nenhumas, estão obrigados a comprometerem-se na sociedade, cumprindo, seguindo, obedecendo a alguns valores como da liberdade, da justiça, da igualdade, da democracia, etc, etc, etc. O curso é à volta disso. Mas é uma história muito comprida para andar a contar aqui, e só faz sentido para alunos do último ano que já fizeram muitos cursos, muitas disciplinas, cadeiras, já foram expostos, já estudaram imenso, etc. E esse curso é um curso de aprofundamento de algumas questões que nunca foram diretamente tocadas em nenhum destes cursos. Venha mais. Então, a próxima é, o que é que o levou a escolher o doutoramento em Filosofia? Você acha que, relativamente no seu tempo, com hoje em dia, acha que as saídas, e tanto as saídas profissionais, como agora, tanto para o mercado de trabalho, pronto, que vale a pena, vamos dizer assim, que... Como é que eu ia explicar isto? Eu percebo a sua pergunta, eu percebo. Sim. Bom, no meu tempo, a minha história no meu tempo não importa, é mais importante falarmos da situação hoje. Digo que é que não importa. Naquele tempo havia saídas para o mercado de trabalho com grande facilidade. Uma pessoa que se formava numa universidade como esta, como a Brown, não tinha nenhuma dificuldade de emprego. Esta gente era... imediatamente ia para o mercado de trabalho e tinha. E, portanto, cada um podia estudar a área que quisesse. Mas também há um outro pormenor que, no caso dos Estados Unidos, o modo como o sistema está organizado, eu acho que é melhor do que em Portugal, por causa do seguinte, é que disciplinas como a literatura, a filosofia, os alunos não têm que necessariamente ir empregar-se nessa área. Essas disciplinas são disciplinas que eles estudam para alargar, aprofundar os seus conhecimentos, as suas capacidades de ler, perceber, entender, de escrever, de pensar, porque essas capacidades vão ser utilizadas no mercado de trabalho em qualquer área para onde a pessoa for. E, portanto, quem vai estudar filosofia na Brown ou numa universidade americana não tem necessariamente que ensinar filosofia. Ele vai licenciar-se numa área que ele gosta mais, mas há à volta dessa área de especialização uma série de outras disciplinas que o aluno estudou, e o aluno está flexível, está aberto, e quando vai para as empresas treinam para aquilo que querem. Não é, não vou empregar porque tu formaste em filosofia. Não, o indivíduo que estudou filosofia tem uma capacidade intelectual muito forte, e essa capacidade pode ser utilizada em inúmeras áreas. E as empresas dizem mesmo às universidades, vocês enviam-nos alunos inteligentes, capazes de fazer investigação, de recolher informação, de organizar informação, estruturar, depois de estruturar uma narrativa, um argumento, um texto, apresentá-lo escrito ou oralmente, e depois a gente pega nesta gente e dá-lhes um pequeno treino para eles aplicarem estes seus conhecimentos à área que nos interessa, e eles estão suficientemente treinados, oleados, para depois fazerem qualquer trabalho. Isso permite aos alunos
alargarem conhecimentos, estudarem áreas de que gostam, que não são necessariamente aquelas áreas que eles vão depois no mercado de trabalho utilizar. Aí é que é um erro em Portugal, pedir-se a um jovem de 17, 18 anos que decida o que é que vai fazer na vida e vai fazer um curso e vai estudar aquela área e depois está num funil e quando sair vai para o mercado de trabalho só naquela linha, e se não há nada naquela linha fica depois desempregado. E isso não percebo porque é que em Portugal ainda não se... Houve uma possibilidade de se alterar isso quando foi no chamado processo de Bolonha, mas as culturas criaram instituições ao longo dos séculos e essas instituições depois têm comportamentos próprios que se reproduzem e é muito difícil alterá-los. E há hábitos que se entranham na vida das pessoas, do sistema, e enfim, quando a gente diz que é uma coisa sistemática, é porque entrou no sistema, na estrutura, e se reproduz, e é muito difícil alterar. E é pena, porque há tantos alunos aqui que estudam clássicas, então eu tenho alunos que estão a ler o Ulisses em grego. Eles não vão lecionar grego, eles estudam engenharia, estudam também o Ulisses, e falam grego, e estudaram grego clássico, e leem grego clássico, e no entanto não vão necessariamente, mesmo que se vão licenciar em grego clássico, também têm outras capacidades e de repente sei lá, pode muito bem ser guia turístico, mas de repente vai trabalhar numa empresa qualquer e não tem nada a ver com isso, e no entanto vai manter toda a vida o seu interesse pela cultura clássica e ele vai continuar a estudar por si e não é aquilo que ele está necessariamente a utilizar no mercado de trabalho. Portanto, a ideia da escola é desenvolver capacidades básicas que depois podem ser recicláveis e aplicáveis em qualquer área de trabalho. Claro que há áreas que o aluno sai sempre com alguma especialização. Depois, se ele terminou a licenciatura, se quer continuar por mestrado e doutoramento, ele vai aprofundar à medida que vai avançando por mestrado e doutoramento, é que vai aprofundar mais essa área específica, mas nessa altura já tem 23, 24, 25 anos, já deve saber o que é que quer na vida. Não é aos 18 anos que um aluno vai saber o que é que vai fazer na vida. Os alunos, nem mesmo assim, por exemplo, aqui na minha universidade, os alunos quando vão para, mesmo com essa abertura, quando vêm só são obrigados a declarar a meio do segundo ano qual é a área de concentração dos seus estudos. O primeiro ano é geral, são estudos gerais, eles vão para aqui, para lá, fazem uma grande quantidade de cursos à procura, a ver, eles vão ouvir, vão fazer cadeiras em diversas áreas, a ver o que é que vai despertar-lhes mais a atenção, e eles a meio do segundo ano, porque são 4 anos, não são 3, é que vão decidir onde é que vai ser a sua especialização, em que área vão concentrar-se. E isso porque nós reconhecemos que é impossível um jovem de 18 anos, com tanta possibilidade à volta, com tanta oportunidade, não se conhece ainda bem para decidir qual é que vai ser o futuro dele. Estou a responder a perguntas, a responder diretamente a perguntas de vocês, ou estou a... Sim. Sim, e é engraçado que você falou isso, você lá nos Estados Unidos, lá antes de escolherem o curso que vão, eles podem escolher as matérias que vão, certo? Que vão dar, certo? Sim. É engraçado, porque aqui em Portugal nós temos os cursos. Tudo marcado, sim. Sim, os cursos, ciência, tecnologia, humanidades e tudo. E no Brasil agora, eu falo Brasil, né, porque pronto, é porque eu tô muito ligado lá com meus amigos e tudo. No Brasil, eles na escola, eles dão meio que tudo, sabe? Um conjunto assim, eles dão meio que tudo e no final fazem o vestibular, entendeu? E é uma coisa que eles não têm opção de fazer, entendeu? E eu acho que pra mim isso é ruim, sabe? Porque, por exemplo,
Eu não gosto muito de geografia, só que no Brasil você meio que é obrigado a dar geografia para você fazer o vestibular depois, entendeu? Não é muito, né? Então é interessante isso nos Estados Unidos. Nós aqui não fazemos isso. O aluno, quando tem uma área muito grande que ele pode escolher livremente, mas não se vai obrigar um aluno a fazer uma área que ele não gosta, porque nós não nascemos iguais, nós nascemos com qualidades diferentes, com aptidões diferentes, e não se vai impor. Imaginem que que eu vou obrigar um aluno a fazer música se o aluno não gosta de música. Não é o caso, mas sim, um indivíduo pode não gostar de geografia, não é obrigado a estudar geografia, porque desde que ele saiba outras coisas. Há pessoas que têm dificuldade com o espaço e não sei. Eu conheço muita gente que tem dificuldade com o espaço e não têm noção do espaço bom, não estou a dizer que não deve aprender uns mínimos, mas enfim, bom, como vocês não vão poder alterar o sistema educativo português, é melhor irmos para perguntas mais práticas, em que vocês podem intervir. Por exemplo, vocês estão a fugir da conversa que tem a ver com o vosso comprometimento com o estudo, com a leitura, com o trabalho de casa, com a participação nas aulas. Isso é que depende de vocês. E eu não queria que vocês fugissem a essas responsabilidades, que é em que medida vocês estão dispostos a envolver-se a sério na sua própria formação e de modo a não serem apenas uns agentes passivos nas aulas, mandados pelo professor ou pela professora, e aguentar aquela chatice até chegar à hora de ir para casa e sair da escola e atirar o saco para cima da cama e ir para a farra, ou ir para a música, ou ir para o computador. Realmente eu tenho agora uma pergunta que não estava no nosso protocolo, mas surgiu-me, que é... Assim é que é melhor, porque é uma pergunta que sai de dentro. Vem ela. Pronto, então, sempre foi um sonho meu, tirar um ano fora, estudar nos Estados Unidos. E pronto, sempre tive aquela dúvida, será que vale realmente a pena? Será que eu quero por causa do ensino que eles disponibilizam lá, ou só pela experiência? Ou seja, a minha pergunta é, será que vale a pena tirar um ano fora? Eu sempre recomendo aos meus alunos aqui que vale a pena fazer pelo menos um semestre fora, seja lá onde for. Acho que o José Pedro não precisa, porque ele já está a fazer um fora porque veio do Brasil. Mas essa ideia de ir para um outro sítio, mesmo que o aluno perca em algumas áreas específicas, se atrasa um pouco, vai por outro lado aprender tanta coisa nova, importante para a vida. Não é igual a ir passar-se um fim de semana ou uma semana num sítio. Não. Envolver-se numa outra cultura abre muitos horizontes. E isso deixa marcas e dá oportunidade de aprendizagem de tantos aspectos, de tantas facetas na vida, que podem servir bastante para a pessoa em causa. Portanto, isso que eu recomendo aos meus alunos, a partir daqui, que vão, e a universidade nós temos aqui na minha universidade programas em 60 países. Os alunos podem ir para 60 países, há programas estabelecidos, eles vão, a universidade faz questão de coordenar o ensino lá, para que o aluno, quando lá vai, não vá apenas para a farra, não vai apenas para a praia ou para os bares, mas vai mesmo trabalhar. E também há programas de cooperação, como vocês têm na Europa, também há para os Estados Unidos. É só questão de procurar na internet. Hoje está tudo mais complicado depois do 11 de setembro e depois também agora por causa do Covid. Mas existem muitos programas. Eu conheço muitos alunos portugueses que vieram, mas depois o problema é que eles não se apercebem que os Estados Unidos são muito rurais no interior. As zonas suburbanas são muito... vão para a escola e vão trabalhar a sério, depois ficam em casa de alguém e depois não têm o ambiente aí. Em Portugal as cidades são muito concentradas, as pessoas encontram-se nos cafés, nas farras. Aqui há um isolamento maior porque há uma dispersão maior. Então acontece muitas vezes, os alunos vêm e depois sentem-se demasiado isolados eu pensava que era para Nova Iorque, ia para Los Angeles e afinal eu fui lá
para Minnesota, e era muito frio, e era um lago muito grande, ia no autocarro, a escola ficava de um lado, etc, etc. Portanto, é preciso ter essa ideia de que não se vem necessariamente para Nova Iorque, não é aí que estão esses programas. Mas quem estiver disposto a fazer programas desses é só procurar na internet, que é lá os bastantes e muito bons, e muita gente tem beneficiado, muitos têm acabado por ficar aqui, ou ficam depois alguns anos e depois regressam, etc. Isso é perfeitamente possível. A minha posição, do fundo, é esse respeito. Eu já disse, eu acho profundamente benéfico, seria bom que todos os alunos pudessem fazer pelo menos um ano numa outra parte do mundo. Isso ajuda bastante, até mesmo nós percebermos e entendermos melhor a nossa própria cultura. O Zé Pedro olha para o Brasil de Portugal e percebe muitíssimo melhor a sua cultura brasileira. Porquê? Porque deparou-se com diferenças tão grandes em Portugal, e ele diz, e ele acaba percebendo que os dois sistemas funcionam de modo diferente. E imagina, nós dizemos que nós vivemos em países lusófonos, somos todos da mesma matriz portuguesa, e as diferenças são tão grandes assim. Imagina que vocês vão para a França, ou que vão para um país muçulmano, ou para a China. Então aí é que são mesmo diferenças de mexer com os fundos de uma pessoa. Respondi, Mariana? Sim, respondeu. E realmente é isso que eu quero fazer. Não ir para uma cidade tão grande assim, porque eu sei que, como tem muita gente, acaba por desgastar ali um bocado a cultura americana. Posso dizer americana, certo? Sim. Sim, pronto. Ou seja, eu gostaria mesmo era de ir para mais no interior, para viver realmente ali aquela experiência a 100%. Mas vou passar agora a minha vez ao Guilherme. Senão... O professor escreve vários livros e escreve vários artigos também, e eu gostando bastante de ler também e de escrever, como o Zé Pedro, pergunto-lhe se tem algum processo criativo especial, ou se as ideias fluem naturalmente. Olha, não tenho. Estas coisas, se vocês gostam de escrever, se isso vem de há tempos, é bom sinal. Alimentem. Eu também comecei a escrever muito jovem. Na escola já começava a escrever e fiz vários, até fazia livrinhos que encadernava, etc. De modo que, se vocês têm esse gosto, alimentem-no. A melhor maneira de o alimentar é lendo muito. Quanto mais vocês leem, mais dizem assim, eu também tenho coisas para contar. Mas há uma coisa que acontece quando leem os outros, veem lindas formas de contar, de narrar, de escrever. E quanto mais cedo vocês se envolverem, se embeberem e interiorizarem a linguagem dos outros, tudo aquilo vai ficando num caldo cá dentro. Vocês passam a gostar mais deste escritor, daquele e daquele, do que daquele outro, e vão aprendendo e vão entrando naquele fio narrativo, naquele domínio das palavras, no domínio da expressão, mas também vão começando a sentir vontade de fazer como eles. No princípio é a tendência de se imitar o que os outros fazem, mas à medida que vocês vão crescendo, porque o que é que faz depois um escritor? É aquilo que tem para contar, as experiências que ele tem. Claro que vocês jovens não têm grandes experiências de vida, vocês pensam que já têm, que já são senhores grandes, etc. Mas ainda não têm experiências de vida diferentes bastante para contar. As vossas experiências são muito semelhantes às dos outros amigos de vocês. E é quando nós passamos a ter experiências diferentes que nós sentimos a necessidade de contar para os outros as experiências que estamos a ter, porque eles não conhecem, senão fica chato. Você está a dizer coisas que já sei isso tudo, estás aí a dizer coisas que já sei. E portanto, à medida que nós vamos crescendo, que vamos ganhando experiências, que vamos viajando pelo mundo, que vamos contatando com outras pessoas e que vamos criando a nossa maneira de pensar própria, porque é assim, à medida que crescemos, nós vamos desenvolvendo a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, e aí, quando estamos a conversar com outras pessoas, alguém diz, e o outro diz assim, eu também tenho isto, eu também tenho isto para contar, e a gente também passa à fase seguinte, eu vou pôr por escrito, porque eu também posso
eu também tenho o gosto em ter isso por escrito, porque assim, aliás, eu quando era jovem não gostava muito de passar muito tempo a escrever, porque era um ato muito solitário, mas eu dizia que eu não gosto de escrever, mas gosto de ter coisas escritas, porque é duro, o ato de escrever é muito solitário. Estar aqui no computador sozinho a trabalhar é aborrecido, mas sobretudo quando se é jovem há muitas coisas para se fazer lá fora e estar com os amigos, etc. Mas é preciso ter essa disciplina para se fazer. E agora, quanto mais nós lemos e quanto mais nós escrevemos, mais melhoramos, mais desenvolvemos essa capacidade e mais nos tornamos aquilo que, se vocês quiserem considerar ser escritores, por exemplo. Isso faz-se com trabalho, mas com muita leitura, habituar também a escrever aos poucos, pedir a pessoas que leiam aquilo que nós escrevemos, para corrigirem, fazer sugestões, etc. E também depois são as experiências da vida, são as viagens, são o contato com gente com quem vocês se cruzam, etc. É daí que nascem histórias, que nascem situações, que nascem casos, que depois vocês têm necessidade de passar a escrito. Está respondido, Guilherme? Sim, muito obrigada. Sim, e como o Guilherme falou que já procurou centenas de livros e centenas de escritos em livros e revistas, também nós, o Guilherme, eu e o Guilherme Mariano, nós vimos o seu TED Talk. E foi também viram. e é muito giro. E também eu também era mais novo. E deve ter uma diferença. E também o professor também conduziu um programa também na RTP Açores também, certo? Sim. Vocês estão informados, sim. Sim. E deve ter uma diferença entre você escrever uma coisa do que falar uma coisa diante de uma câmara, não deve ter? Sim. Bom, quando eu faço também aqui um programa de televisão há 40 e tal anos, mas aí eu sou perguntador, como vocês. A posição de um moderador num programa de televisão é fazer perguntas. Portanto, não tenho o importante é fazer boas perguntas para que o convidado que nós temos possa dar do seu melhor e dar aquilo que ele tem, que sabe mais. Nesse programa TED Talk, aí é necessário grande espírito de concentração, porque nós temos 18 minutos apenas para tratar de um tema e não pode haver falhas. Aí é preciso concentrar muita informação para que a informação saia toda direitinha, porque não há que, para aí, vou gravar, vamos recomeçar. Não, é mesmo assim. Agora, uma coisa que eu gostava de dizer em relação ao falar e escrever é, no fundo, escrever é falar mais rigoroso, falar mais cuidado. Quando nós temos coisas para contar, nós podemos contá-las oralmente, mas também podemos contá-las por escrito. A diferença está em que a escrita exige muito maior contenção, muito mais cuidado com as palavras. Porquê? Mas também isso é possível porquê? É possível porque nós podemos voltar atrás, cortar uma palavra, aquela foi repetida, aquela frase não saiu muito bem, vamos mudar aquela frase daqui para lá e trabalhamos o texto. Então o texto vai muitíssimo mais concentrado, muitíssimo mais concentrado. E que é um segredo, depois há os segredos da escrita. E aí nós não aprendemos só por nós, é preciso termos bons professores de português que nos ensinem a escrever, a saber utilizar as palavras, a estruturar as frases, a estruturar a narrativa, etc. Porque os defeitos notam-se muitíssimo mais facilmente na escrita do que oralmente. Quando a gente está a ouvir uma pessoa, a gente não repara, a não ser que a gente está a ouvir a gravação e ouvir segunda vez. Oralmente a gente desculpa muita coisa porque não dá para repararmos. Mas na escrita, não, a escrita tem que ser trabalhada. Não é ali chegar a despachar, não é assim. O TED Talk é um pouquinho entre as duas coisas, que é, a gente tem que pensar e concentrar-se muito bem antes,
organizar as ideias, e eu fiz também o esquema muitíssimo claro e ter o esquema na cabeça, porque é um pouco escrever, mas que não pode ser emendado, né? Sim, também no TED Talk o senhor professor tinha um certo tempo para falar, certo? Para falar tudo que você queria falar, você tinha um tempo específico. Só 18 minutos, e o relógio estava contando, o relógio está no chão, no palco, e a gente vai vindo o relógio, e chega a altura, chega o momento, pum, acabou. E você não pode acabar a meio da frase, não. Tem que mesmo fazer tudo de tal maneira que quando chega ao minuto 18 já está a dizer adeus. Certo, obrigado. Então, já não há tempo para mais perguntas, não é? Isto é uma hora, não é? Sr. Professor, eu aproveitava agora para colocar aqui uma questão que seria, aqui em Portugal, atualmente eu julgo que poucos alunos, pelo menos não tenho essa experiência, de quererem seguir filosofia. Não é? E, pegando no título desta rubrica, o que farei com este curso, dificilmente agora um aluno, porque há sempre também essa ideia da empregabilidade, se pode ter emprego, não é? E em parte já está respondido, porque a filosofia acaba por fazer falta, e era sobre isso que eu queria que nos falasse só um pouquinho mais sobre essa importância de estudar filosofia, e já agora que relação se pode estabelecer entre filosofia e ciência, e hoje, dia 24 de novembro, é o Dia Mundial da Ciência. Que relação se pode estabelecer? Serão, com certeza, as duas áreas importantes, que nos falassem um pouquinho sobre isso, se fosse possível. Bom, a filosofia depende, há tradições, há uma tradição filosófica em Portugal que é muito de história da filosofia, que é o que é que pensou fulano, o que é que pensou fulano. Isso é bom, erudito, ilustra muito o nosso conhecimento, alarga também, etc. Mas na tradição da filosofia americana, a filosofia analítica, é uma filosofia que vai muito para a análise das questões e, portanto, estudar filosofia é estudar a pensar analítica e criticamente as questões, e isso tem essa consequência de nos permitir desenvolver a capacidade analítica e crítica que pode ser utilizada em qualquer área, e, portanto, as pessoas que se formam em filosofia têm depois, por exemplo, quem vai para Direito, depois de filosofia, na América, estudar Direito, é a partir do 4º ano, não é nos primeiros anos. Pode ir para Direito porque vai um advogado que sabe julgar com conceitos e sabe fazer deduções lógicas com facilidade. Se tem um treino de filosofia lógica, tem muitíssimo mais vantagem. Aliás, é obrigatório aqui para os alunos que vão para Direito estudar lógica, porque a lógica, porque a filosofia são várias áreas, e uma delas é a lógica, né? Portanto, do modo como eu vejo a filosofia, que é a arte de ensinar a pensar criticamente as questões, não é preciso o indivíduo e depois lecionar filosofia. Um indivíduo que fosse estudar filosofia desenvolveria essas capacidades, que pode ir para a psiquiatria, pode ir para inúmeras áreas, porque depois, quando ele pegar eu hoje pego num livro que não é a minha área, começo a ler e logo salto páginas. Ainda hoje de manhã li 120 páginas de um livro em 10 minutos. Porquê? Começa a ler aquilo e começa a dizer assim, este não sabe o que é que está a falar, isto é uma mistura, e eu fui passando. Porquê? Porque já desenvolvi um sentido crítico tão forte que facilmente percebo, e depois, se fosse preciso passar algum tempo a demonstrar porque é que aquilo não interessava, porque é que está errado, etc., eu poderia fazer isso, né? Portanto, a filosofia tem essa capacidade. Mas também hoje já vão faltando professores, o país inteiro está a dizer que há falta de professores, portanto não é assim tão mal. Hoje o Estado, a situação não está assim tão má quanto a saídas profissionais em áreas como o português, como a filosofia e as clássicas, porque hoje há falta de professores. Em relação à ciência, bom, eu estudei filosofia das ciências sociais e também estudei filosofia da ciência. Uma das coisas que acontece é que os cientistas também fazem filosofia. Os cientistas usam constantemente
lógica e usam pensamento crítico nas suas análises científicas. O que acontece é que eles, no seu ensino da ciência, sem dar por isso, essas ideias filosóficas estão lá, né? Mas eu conheço inúmeros cientistas que estão interessados em filosofia, porque a filosofia ajuda-os a pensar mais aprofundadamente algumas questões. O indivíduo que passa o dia só no laboratório não tem grande interesse em questões filosóficas, mas há questões da ciência que estão muito relacionadas com as questões, com questões da filosofia. Se você estou a pensar, por exemplo, nas ciências cognitivas, os estudos hoje do cérebro, etc., a questão da consciência, a questão da mente, etc., há um diálogo constante entre a gente das ciências e a gente da filosofia. Hoje, quem estuda, há uma área muito. A área da ética está muito ligada aos estudos da biologia, porque há inúmeras questões que surgem na biologia que põem problemas éticos, e há gente especializada em filosofia da biologia. Há gente especializada, como disse também, em filosofia das ciências, porque há questões teóricas, por exemplo, na física, que estão constantemente ligadas a questões filosóficas muito antigas, e que a ciência, ao lidar com elas, percebe que essas questões não são apenas não têm a ver apenas com laboratórios, que põem questões abstratas mais profundas, e que o conhecimento da história da filosofia e dos pensadores mais brilhantes que nós tivemos, filósofos mais brilhantes, pode ajudar a situar, a equacionar questões e a entendê-las mais aprofundadamente. De modo que a filosofia hoje está muito relacionada com todas essas ciências. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu não sei se o Guilherme, a Mariana e o Zé Pedro têm mais alguma questão, senão julgo que já roubamos muito tempo ao Sr. Professor Onésimo, que sei que tem uma agenda muito preenchida, e agradecemos muito toda a partilha que fez connosco, todos os conhecimentos, toda esta conversa. Não sei se tem. Eu gosto muito de falar com jovens, desde que eu note que aquilo que eu estou a dizer está a interessá-los e pode ser-lhes útil, porque também quando eu era jovem eu vi muita gente mais velha do que eu e aprendi muito com eles, e quando a gente sente que aquilo que a gente está a dizer está a ser ouvido com atenção, a gente pensa, talvez eu tenha deixado umas sementes ali que vão germinar, e se eu tiver conseguido isso, para mim esta hora foi muito bem aproveitada. Sr. Professor, eu agradeço imenso e reconheço e valorizo essa sua generosidade. Com certeza que eles aproveitaram, eu aproveitei imenso, e todos os alunos da nossa escola e outros alunos que possam seguir, uma vez que vai ficar gravada a conversa. Portanto, agradecemos imenso. Não sei se tem realmente então mais alguma questão final. À Mariana, ao Zé Pedro e ao Guilherme, obrigado por terem preparado a conversa. Eu vi que tinham preparado, fizeram umas cábulazinhas, foram à internet e viram, mas até foram ver o TED Talk do Funchal. Foi um gosto, eu vejo pelo sorriso de vocês, que são a expressão que vocês têm na cara agora é muito diferente da vossa expressão quando começámos, estão agora muitíssimo mais à vontade. E eu não contei piada nenhuma, mas afinal vocês sabiam que eu também contava. Foi para mim um grande prazer conversar com vocês. Gostei mesmo. Mas podemos tentar marcar depois um dia com outras questões, e aí já nos conhecemos melhor, incluindo as piadas, está bem? Fica lançado aqui o desafio. Muito obrigada. Ver essas caras sorridentes é bonito, tá? Prazer. Muito obrigada, Sr. Professor. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Bem-vindos. Yes. Are you ready?